Olá, amigos, boa tarde. Olá, boa tarde. A gente começa essa edição com imagens de um confronto em Nova Almeida, na Serra. Foi agora, no final da manhã. Um patrulhamento de rotina terminou com um suspeito morto. Ao ser abordado pela PM, o homem teria feito menção de atirar. Gente, outros criminosos teriam entrado em confronto com os militares, tá? Inclusive, claro, o clima por lá é de muita tensão. Vanessa Calmon vai trazer os detalhes ao vivo desse caso pra gente agora. Vanessa, bem-vinda. Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, a gente não para de chegar mensagens, vídeos de moradores que estão neste momento registrando a situação tensa que está em Nova Almeida, lá na região das Gaivotas. Os moradores mandaram vídeos em que a gente consegue ouvir barulhos de disparos. Eles dizem, né, que são disparos de bala de borracha, mas a gente também consegue ouvir barulhos de tiros. Esse clima de tensão está acontecendo neste momento lá na região de Gaivotas. Outros vídeos mostram muitas pessoas correndo, pessoas com crianças, e a gente tem a informação de que lá nessa região de Gaivotas está acontecendo neste momento um toque de recolher. Todas as lojas foram fechadas, os moradores impedidos de sair de casa e que até o departamento de polícia da região teria sido atacado por criminosos. Todo esse clima de tensão lá nessa região está desde cedo, depois de uma operação da Polícia Militar que acabou com um homem morto. A PM enviou uma nota para a gente, disse que fazia um patrulhamento na Avenida Douvacir Bispo, em Parque das Gaivotas, na Serra, quando os militares viram um indivíduo em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, o homem teria levado a mão à cintura, momento em que, para preservar a própria integridade, de acordo com a Polícia Militar, um dos militares efetuou um disparo. Só que esse disparo atingiu o peito do suspeito. E ele foi encaminhado, chegou a ser encaminhado ao Hospital Jaime Santos Neves, mas não resistiu e morreu. A polícia disse que em revista encontrou uma pistola calibre 380 com numeração raspada e carregada com 19 munições. Essa ocorrência ainda estaria em andamento, mas logo depois disso, que aconteceu de manhã cedo, a informação que a gente tem, que moradores mandam pra gente a todo momento, é que logo depois disso o clima já ficou tenso na cidade, lá já ficou tenso em Nova Almeida, ocorreram vários outros tiroteios e agora a gente mostra para vocês aí esses vídeos que chegaram agora há pouco da situação como está por lá nesse momento. A informação que a gente tem é isso, é que tem um toque de recolher nessa região de Parque das Gaivotas, de que o DP, o Departamento de Polícia, também de Gaivotas, teria sido atacado por criminosos e que nesse momento eles trocam tiros com a Polícia Militar. Qualquer momento a gente vai voltar com novas informações, viu, Bruna, George? Ô Vanessa, só para esclarecer o amigo do TN que está chegando agora, o seguinte, isso aconteceu depois de uma tentativa de assalto. Como é que foi essa relação aí para ele fazer essa ameaça ao PM? A informação que a gente tem, George, é que a Polícia Militar estava realizando um patrulhamento lá na região e que viu esse homem e ele estaria em atitude suspeita. A polícia não esclareceu, não deu detalhes sobre o que esse homem, por que a polícia achou que esse homem estava em atitude suspeita, não confirmou essa questão de assalto na região, disse apenas que estava fazendo um patrulhamento, que viu esse indivíduo, que ele estaria em uma atitude suspeita e que assim que viu os militares, ele teria feito menção de atirar, ele teria levado a mão à cintura e que nesse momento um militar efetuou um único disparo que acertou o peito desse homem. Logo depois, ele foi socorrido pelos próprios militares, foi socorrido para o Hospital Jaime Santos Neves, mas chegou a informação algum tempo depois de que ele tinha vindo a óbito. Mas antes mesmo dele ter vindo a óbito, a informação que a gente tem é que logo depois dessa ação da polícia, o clima já ficou muito tenso por lá, porque outros criminosos já tentaram atacar a Polícia Militar depois dessa ação, e aí houve troca de tiros, e agora, pelo que a gente percebe, de acordo com os moradores, a situação piorou e piorou muito, Se estava tensa de manhã cedo, depois do que tinha acontecido, agora, de fato, a situação piorou demais. A gente tem informação também de que esse disparo de arma de fogo do militar que matou esse homem teria acontecido próximo a uma escola. Então, logo pela manhã, as crianças, estaria mais ou menos ali no horário de entrada das crianças na escola, teve um desespero, houve pânico, houve tumulto, muitas crianças queriam ir embora para casa e agora à tarde a informação que a gente tem é que talvez as escolas nem funcionem, porque os pais não estão levando as crianças para a escola justamente por conta do toque de recolher, George.
Vanessa, você sabe informar a hora certinha, né, que isso teria acontecido? A informação foi realmente de que houve um pânico grande ali na região, porque realmente foi próximo a uma escola. Inclusive na imagem que a gente vê aí agora, né, que foi feita agora há pouco, uma criança passa de mochila correndo de mãos dadas com a mãe atravessando a rua. Então você tem informação certinha da hora que aconteceu isso? Olha, Bruna, a gente não tem informação da hora exata em que aconteceu, a polícia também não colocou, mas a gente recebeu desde de manhã cedo, né? Como falaram aí que foi mais ou menos no horário de entrada das crianças na escola, então a gente acredita um pouquinho antes, né? A gente acredita que tenha acontecido aí antes das 7 da manhã, toda essa confusão, né? Às 7 horas as crianças entram na escola. E foi logo um pouquinho antes que isso aconteceu e aí teve todo esse tumulto, as crianças já não queriam mais ficar na escola, depois elas já queriam voltar para casa. E agora, então, no início da tarde, né, final da manhã, início da tarde, que seria o horário de troca de turno, né, as crianças estariam saindo e as outras entrando na escola. O que a gente percebe é que muito provavelmente também não vai ter aula à tarde, a gente vai procurar a Prefeitura da Serra para saber como é que está a situação das escolas por lá também, mas muito provavelmente para assegurar, né, para a segurança das crianças e também dos pais dessas crianças que levam eles à escola, muito provavelmente não vai ter aula. A gente está, nesse momento, tá, George, Bruna, a gente está em contato com vários moradores lá da região, a gente está recebendo muito material, a gente vai colher mais informações também sobre como está a situação por lá e a gente volta com mais informações ainda aqui no TN. Bruna, George. Tá certo, Vanessa, obrigada aí pelas informações, daqui a pouquinho a gente está de volta com esse assunto, porque a informação que a gente tem é que tem toque de recolher nesse momento lá no bairro, né? Muito sério isso, daqui a pouquinho a gente retorna desse assunto. Agora, Jorge, quero chamar a sua atenção de quem está em casa também para essa imagem. Roda aí, por gentileza. De fraldinha na madrugada fria. Olha aí, o bebê tá caminhando, gente, pelas ruas do bairro. Parece até um bebê em fuga, né? A gente percebe que ele se aproxima ali de um portão, bate no portão da casa, que seria dos tios, lugar que a menininha conhece muito bem. Sem sucesso, a aventura solitária continua, tá? A gente tá falando de um bebezinho de 1 ano e 2 meses, que passou aí por 2 ruas, gente, andando sozinha no meio da rua, até ser encontrada por um casal. Então, ó, fica até o alerta, fechem os portões de casa, meus amigos, e redobrem a atenção com os pequenos. É impressionante a imagem desse bebê. Impressionante, que todo mundo tinha noticiado, né? A gente também, falando de abandono, né? Que tinha até um gatinho também, mas essas imagens provaram o contrário. E a Suzy Faria foi até a casa do bebê, que foi devolvido aí à família, depois de ficar 2 dias num abrigo. O Conselho Tutelar continua acompanhando esse caso, mas antes, vamos ver aí a reportagem. Aí está ela. Com menos de meio metro de altura, a bebê franzina, delicada, de sorriso frouxo e simpático, parece frágil, viu? Mas já pronta. A bebê voltou para o seio da família depois da travessura de sair de casa de madrugada. Ela aproveitou a porta aberta, colocou asa nos pés e ganhou a rua. Nem olhou para trás. A imagem da câmera de vigilância prova isso. Olha só a desenvoltura dessa baixinha, que também é corajosa. Saiu na rua de noite, sozinha e sem ligar para o frio que fazia. Essa coisinha fofa de um pouco mais de 1 ano de idade passou a perna em todo mundo. Não tinha ninguém que não julgasse achando que a menina teria sido deixada abandonada naquela rua. Mas o vídeo que vocês viram desmente tudo isso. A pequena fugiu de casa de madrugada, com a rua escura, frio, só para ir na casa do priminho brincar. Pode uma coisa dessa? Se não tivesse sido filmado, ninguém acreditaria. Ela foi no percurso que sempre fazia, que era na casa da tia dela, para brincar com o sobrinho, que é da idade dela também. Então, tipo assim, é uma coisa que eu fiquei de bobeira. E, graças a Deus tudo foi esclarecido, resolvido, né? Mas tem muita coisa ainda para ser resolvida, né? Que não é fácil, assim, porque ninguém acreditou, né, no fato dela ter ido sozinha, só depois do vídeo mesmo. Até porque comigo ela andava um pouquinho, caía. Então até eu mesma fiquei assim, surpresa. A mãe agora está tranquila. Tem que resolver algumas coisas junto ao conselho, mas a principal questão já foi sanada. A filha voltou para casa. A fujona agora, a mãe garante,
vai receber atenção redobrada. Meu tio acabou deixando o portão aberto, né? Ele tem os probleminha, mas sim, graças a Deus que ela tá perto de mim, ainda tem muita coisa para resolver, tem sim, mas agora é mais cuidado, redobrar e bem redobrado a atenção nela, porque já deu para ver que ela é demais. Agora vai ser trancada dentro do quarto junto comigo, que agora já aluguei a casinha, agora vai ficar trancada a casinha com grade e tudo mais. Mal conseguindo andar, né? Não, bota trancada nisso. Você não duvida de nada vendo uma cena dessa, né? Olha aí. Suzy Faria já apareceu aqui, gente. As imagens mostram, né, Suzy, que a mãe não mentiu sobre o sumiço do bebê, mas isso chama a atenção para a responsabilidade que os pais devem ter com os filhos, né? Especialmente se a casa tem um morador com necessidades especiais, como é o caso, não dá para descuidar um minuto, né? Suzy, boa tarde para você. Esse caso está sendo investigado como abandono de incapaz, então? Olá, Bruna. Olá, George, amigos do TN. Sim, foi classificado como abandono de incapaz, já que no momento em que a criança foi encontrada, a família não procurava por ela, não se sabia quem eram, apesar de estarem tão pertinho. Então, quando o Conselho Tutelar recolheu e a polícia ficou sabendo, classificou essa situação, essa ocorrência, como abandono de incapaz e está seguindo assim as investigações para que todos os pontos possam ser esclarecidos e a responsabilidade, se houver, cair aí em quem deve ter essa responsabilidade. Agora, o incrível mesmo é saber que essa criancinha, que os pais disseram e as pessoas que tiveram contato inicialmente, mal conseguia ficar em pé, de repente colocou uma asa no pé aí e saiu correndo pela rua. E que menina corajosa, saía à noite, rua escura, vazia, deserta lá, e ela foi bater na casa dos tios, tão pequena e já aprontando. A mãe conversou hoje com a gente, você viu, e ela estava preocupada e já disse, olha, já aluguei uma casa, tem grade, porta trancada e agora vai dormir comigo dentro do quarto trancado, para evitar novos sustos como esse. E que garota fofa, você precisava de ver. Toda vez que a gente conversava e falava que ela era fujona, que ela tinha aprontado com os pais, ela ria como se estivesse entendendo o que tinha feito. Você já imaginou? Ninguém pensou que uma criança como essa poderia ter chegado aonde foi sozinha. E olha, ela passou perna na gente, deixou a gente com o queixo caído quando as imagens mostraram que essa bichinha foi serelepe, viu? Foi danadinha em aprontar aí com os pais. Mas graças a Deus e para a alegria da família, da mãe, da avó com quem eu conversei, ela já está em casa, novamente aí cercada de amor, carinho e de muitos olhos atentos em cima dela. Mas as investigações continuam, não apenas pela Polícia Civil, como também pelo Conselho Tutelar. George, Bruna. Nossa, gente. Olha, era muito improvável a gente acreditar que realmente essa menina tinha saído andando de madrugada sozinha no meio da rua. Ainda bem que tinha aí essas câmeras que conseguiram comprovar o que de fato aconteceu. E o gatinho, né, que a gente falou tanto também, era um gatinho de um vizinho, que é. viu a criança, tadinho. O gatinho foi acabar ajudando a criança. Foi ali atrás para da criança. proteger. Não tinha sido abandonado também. Verdade, não saiu tá de aí. perto. Suzy, obrigada pelas informações, tá? Daqui a pouquinho você tá de volta com a gente. Valeu, até mais. Olha, está respondendo em liberdade o homem que agrediu uma estudante em Viana. A gente está acompanhando essa história. As imagens são revoltantes, né? Uma agressão terrível. Agora, você está vendo aí imagens de um protesto que a família, né? Os familiares e amigos dessa estudante fizeram ontem à noite, tá? Eles colocaram fogo em pneus, fecharam aí parte da BR-101, ali perto da entrada do bairro Marcílio de Noronha, onde aconteceu a agressão em Viana, tá? Esse protesto começou aí por volta das 7 horas da noite, né? Os familiares e amigos ficaram ali protestando com cartazes também por cerca de 2 horas. Eles pedem justiça justamente porque o agressor aí dessa menina de 11 anos já está respondendo em liberdade, já está na rua. A gente já está vendo as imagens aí do momento da agressão que aconteceu em Nova Betânia, lá em Viana, não é? Esse rapaz aí estava em surto. Em Marcílio de Noronha. Desculpa, em Marcílio de Noronha. Esse rapaz estava em surto, acabou abordando vários motoristas, pulou do 3º andar, ficou todo destruído, mas ainda fez isso. Abordou o motorista, abordou a jovem e os cartazes diziam do protesto:
Se você tiver em surto, quantas pessoas você vai agredir? É o questionamento da família. É o questionamento da família, né? Porque ele foi solto, ele assinou, estava no hospital psiquiátrico com a polícia, assinou um termo circunstanciado, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e foi liberado, está respondendo em liberdade. Tá na rua. A tia da estudante, gente, fez um desabafo pra gente pedindo justiça. Vamos ouvir. Eu começo esse áudio fazendo duas perguntas. Se fosse sua filha, o que você iria fazer? E a outra pergunta é, se você surtasse, quantas pessoas você agrediria? Porque foi isso que aconteceu. Ele falou, ele, o médico, a mulher dele, relatou que ele fez isso com a minha sobrinha porque ele surtou. Isso não tem condição, entendeu? Não tem condição um cara desse ficar solto. Fez o que fez com a minha sobrinha, poderia ter matado minha sobrinha, entendeu? A nossa família pede justiça para prender esse cara não pode ficar solto. A justiça que a gente quer é que tome providência, entendeu? Porque vai que ele pega um filho seu e mata, e faz coisa pior, entendeu? E se ele precisa de ajuda, que ele que procura ajuda, procura um psicólogo, vai atrás dos seus direitos também, entendeu? Porque ficar do jeito que tá não pode. Você é amigo do TN, participa aí dando a sua opinião no nosso 99792-2530. O que você acha dessa soltura? Importante ressaltar, né, Bruno, que o termo circunstanciado é um documento utilizado aí pela Polícia Civil, né, ou pela Polícia Federal para registrar um fato de interesse criminal. Só que a assinatura desse documento, ela possibilita que o indiciado seja colocado em liberdade, como aconteceu aí. Apesar de não haver inquérito, né, o termo circunstanciado é utilizado para ato criminoso de menor potencial ofensivo. O que a gente viu ali é um menor potencial ofensivo. Nossa, pelas imagens, né, de repente a gente fica impressionado com a violência que essa menina foi agredida. Inclusive, ontem a gente trouxe aqui que ele seria autuado ou responderia, né, por lesão corporal leve, o que chama a nossa atenção também diante aí dessas imagens tão violentas que a gente vê, né? Pois é, lesão leve, grave e gravíssima, de acordo com o Código Penal, e ele pegou essa lesão leve. Pois é. Aí fica a pergunta, todas essas condutas têm pena diferente, né? Prisão de até 2 anos, privação de liberdade, mas nesse caso quem vai decidir é a Justiça, que agora, com ele solto, o que é previsto na Justiça? Uma audiência de instrução e julgamento, que vai ser o próximo passo, onde vão ser ouvidas novas testemunhas, o acusado também vai ser ouvido, mas o juiz ou o Ministério Público podem pedir novas diligências. E ele pode mudar essa tipificação, né? Para leve ou para grave ou para gravíssima. A pergunta que fica também é, a lesão que fica do medo, que ela não está querendo ir para a escola mais, né? Nossa, traumatizada, né? Quem vai responder por isso? Extremamente traumatizada. Inclusive, a gente entrevistou, a gente conversou com essa menina, com essa adolescente, com os pais, e é visível na fala dela o trauma que ela vai carregar para sempre, depois de tudo que ela viveu. Vamos conferir aí a entrevista dos pais e dessa menina também, que foi vítima de agressão. Primeiro ele estava correndo atrás dos carros, gritando assim, eu sou um homem de Deus, não sei o quê. E o rosto dele estava sangrando muito. E aí ele veio vindo pra cima de mim e falou bem assim... O que você tá achando que você é, garota? Um negócio assim, né? Aí ele já vivia correndo pra cima de mim. Aí ele começou a dar soco. Aí ele pegou meu cabelo, tacou no chão. Aí ele continuou socando. Aí veio um monte de gente, sabe? Chegou a tentar se proteger de alguma forma, se era possível isso, né? Eu tentei chutar, mas não consegui, porque ele era muito maior do que eu. Eu tava miudinha, tentando me proteger pra ele não me bater. Até agora eu tô aqui, tentando entender o que aconteceu e não sei explicar pra você. Eu sei identificar que é uma pessoa lá do bairro, que todo mundo conhece. E eu quero saber, assim, por que ele bateu na minha filha? Que minha filha não fez nada. Eu tava até tranquila quando eu tinha visto ela, vi que ela tava bem. Mas quando eu olhei o vídeo, a forma como ele bateu, sabe, cruelmente mesmo. Um homem de todo tamanho, pegar uma criança indefesa é surreal pra mim. Eu quero, tipo assim, uma resposta. Por que ele bateu nela? O psicológico tá abalado, porque... Nossa, é difícil de falar isso, mas eu fiquei triste com essa situação. Então é isso, né? Esse homem, esse agressor, assinou um termo circunstanciado, né, se comprometendo a comparecer em juízo. A polícia vai continuar investigando e acompanhando esse caso, mas o fato é que agora ele está na rua e aí fica o medo dessa criança, dessa menina, assim como de todas as outras crianças. Você imagina que estudam ali na mesma escola, que passam nessa rua todos os dias, medo de que isso aconteça novamente.
Afinal, né, este homem está solto, está na rua. Então vamos seguir acompanhando, né, os desdobramentos dessa história para saber o que de fato vai acontecer. Se ele vai ser deixado mesmo na rua ou se ele vai continuar com algum tipo de acompanhamento. Já é grave o que aconteceu, né? Agora fica aí o trauma psicológico dessa menina de 11 anos. Olha, vamos seguir aqui, gente. A polícia investiga o caso do corpo de um bebê encontrado no aterro sanitário de Vila Velha. O corpo da criança, de aproximadamente 3 meses, estava dentro de uma sacola no centro de tratamento de resíduos. A sacola teria vindo de um caminhão de coleta de resíduos de Guarapari e levado para Vila Velha. Foi a administração do aterro sanitário que viu o corpo do bebê e acionou a polícia e a guarda municipal. O corpo foi levado para o DML para exames. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Agora, 12h18, uma história revoltante, gente. 2 irmãs gêmeas de apenas 3 aninhos foram abusadas pelo marido da avó. O choro dessas meninas, dessas crianças, chamou a atenção da mãe. A mulher examinou as meninas e percebeu alterações. Depois chamou a polícia e o criminoso foi preso. A minha consciência está muito pesada. Porque eu não fiz isso antes. Senhor, me perdoa, minhas filhas, me perdoa. O sentimento de remorso é de uma mãe que acaba de descobrir que as filhas gêmeas de 3 anos foram violentadas pelo avô de consideração, um gesseiro de 42 anos. Os abusos aconteciam dentro da casa da família, sempre que a avó e mãe das crianças estavam longe ou fora de casa. Ao invés de ajudar a cuidar das crianças, o gesseiro abusava das netas. O caso aconteceu em um bairro da Serra e foi descoberto pela mãe das meninas nessa terça-feira. As gêmeas estavam sob os cuidados dos avós em casa. A mãe havia ido à igreja, chegou por volta de 8h30 da noite. As meninas choravam muito, ela resolveu então dar um banho nelas. Foi nesse momento que ela percebeu que as partes íntimas de uma das meninas estava bastante vermelha. Ela perguntou para as duas o que havia acontecido. Foi aí que veio o susto. As meninas relataram que o avô havia mexido no local. Uma delas gritava muito, não deixava eu examinar, olhar, né, como que estava. Pela minha desconfiança, eu logo percebi. Eu falei, vou dar uma olhada e ver se está normal, né? Falava que mexeram com elas. Pedi socorro, né, no 190, para eles comparecerem o mais rápido possível, que eu precisava de socorro naquele momento para poder abordar ele, porque ele estava ciente, mais ou menos já desconfiado da minha desconfiança com as crianças. Suspeito e vítimas foram levados ao plantão especializado da mulher. As crianças foram ouvidas pela delegada de plantão e teriam relatado durante os depoimentos que os abusos ocorreram mais de uma vez. Em abril, a mãe chegou a levar as filhas a uma unidade de pronto atendimento. O exame teria comprovado uma alteração nas partes íntimas das crianças. O médico falou que o comportamento estava estranho. Quem residia na casa, eu falei. Aí foi no momento que ele falou para me procurar meus direitos, o direito delas. As gêmeas passaram por exame no Departamento Médico Legal nessa terça-feira. O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável 2 vezes. Muito difícil. Muito difícil ter que sair para trabalhar. Você não poder deixar seus filhos com ninguém mais. Confiar nas pessoas, né? Crianças inocentes, defesa, quando estão passando por isso. Gente, que absurdo, que nojo essa história. A gente repete aquela frase que entra aí nas notícias quase todos os dias. Até quando a gente vai ter que noticiar, a gente vai ter que se indignar com a violência contra a criança, violência sexual ainda, gente. E o pior, na maioria das vezes, violência que é praticada por alguém que é muito próximo aí dessas crianças, desses menores, né? Parentes, como esse caso que a gente mostrou, estava dentro da casa dessas meninas, né? O homem é suspeito de estuprar as netas da própria companheira. Um absurdo total. Gente, um absurdo, né? Por quem deveria proteger. Nossa. Vamos chamar a Vanusa Santana. Ô, Vanusa, mais um caso lamentável, hein? Exatamente, George e Bruna. Boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde aos amigos do TN.
Essas crianças estavam aí com quem de direito, né, deveria dar proteção, dar carinho, cuidados. Infelizmente, a mãe precisava de deixar as filhas, né, com a avó e ela acreditava que estava deixando em segurança. Infelizmente, essas meninas aí há pelo menos 3 meses vinham sofrendo com esse tipo de abuso por parte do companheiro da avó, que era considerado aí um avô, né, de consideração, assim que essas crianças entendiam. Enfim, né, um caso que choca essa mãe, aí está muito abalada psicologicamente, porque acredita que ela poderia ter intervindo lá, teria impedido que essas crianças fossem molestadas aí sexualmente pelo companheiro da mãe dela, né? Enfim, a gente entrou em contato com a Polícia Civil para saber o que aconteceu com esse suspeito de 42 anos aí, que é companheiro da avó. Eles disseram o seguinte: como eu disse na matéria, ele foi autuado 2 vezes por estupro de vulnerável, uma vez para cada criança, são 2 meninas aí que acabaram sendo molestadas, e hoje pela manhã ele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal, onde ele passou por exame. Logo na sequência, esse suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Bruna George. Tá certo, uma história absurda. A gente espera aí, né, se tudo for comprovado de fato, que esse homem continue preso e que essas meninas tenham paz, que essa família tenha paz, né? Vanusa, obrigada aí pelas informações. Olha, a Justiça determinou a soltura mediante pagamento de fiança de R$15 mil ao empresário preso com arma mira laser no sul do estado. No veículo em que Odorico Coelho, de 54 anos, estava, a polícia também encontrou colete, munições, rojões, facão e cacetete. O carro tinha sido roubado em Vitória há 10 dias. O empresário foi reconhecido pela vítima como o autor do crime. Ele disse que estava procurando a filha, que estava desaparecida há 7 meses. O empresário é pai da estudante que levou um tapa no rosto de um policial militar durante uma discussão no trânsito em 2018. Caso pague a fiança, o empresário fica proibido de sair da Grande Vitória sem autorização judicial. Também deverá ficar em casa entre 8 da noite e 6 da manhã e não vai poder frequentar bares e casas noturnas. Vinhetinha do WhatsApp do TN, olha só, em Itapuã uma cena chamou a atenção de moradores. Vários carros amanheceram sem as placas. Olha só o vídeo que recebemos de um amigo do TN. Galera Itapuã, aí ó, dos nós agora, ó. Vai roubar a placa de carro agora, ó. Estão roubando tudo, ó. 3, o Prisma lá, ó. Roubaram as 2, ó. A moda deles é sair agora. Aí, ó, dos nós agora, ó. Roubando as placas tudo. Fica esperto aí, pessoal de Itapuã. Meu Deus do céu, vai fazer o que com essas placas, hein, gente? Revoltante. Segundo populares, o furto é cometido por moradores em situação de rua e viciados em drogas. Será que vai vender isso, né? Pode ser. 5 carros amanheceram hoje na mesma situação. Todos de moradores e comerciantes da movimentada Avenida Francelina Setúbal. Nossa, absurdo isso. Se tem gente pegando para vender, porque tem gente que compra, né? Então, fica aí esse alerta também. Vamos chamar a Suzy Faria de volta aqui com a gente no TN, mas agora para falar sobre um jovem de 24 anos que foi baleado ao tentar recuperar o celular roubado. O autor do crime foi um adolescente, Suzy. Explica pra gente essa história aí. Exatamente, George. Um adolescente acabou baleando esse jovem de 24 anos quando ele foi até uma boca de fumo tentar recuperar um celular roubado e que, através do aplicativo de localização, deu que estava ali. Ele tomou uma atitude para lá de inusitada, né? E lá pediu ao ladrão que devolva o objeto roubado. É uma situação meio fora do comum. Mas quem vai explicar para a gente melhor isso, e está aqui ao meu lado, é o delegado Christian Weichert, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E vai, inclusive, dar umas orientações sobre o que fazer nesse caso. Boa tarde, delegado. O senhor também está investigando esse caso desse jovem de 24 anos que foi aí tentar recuperar um objeto roubado com o próprio ladrão? Sim, boa tarde. De forma irresponsável, né? Esse jovem, ele tomou conhecimento que um celular roubado estaria num município que nem é o local que ele mora, ele é de Cariacica. Ele, então, por conta própria, resolveu ir até o bairro, até o município de Vila Velha, no bairro de Boa Vista,
através de um localizador de celular, tentar recuperar esse bem que havia sido subtraído. Ao chegar no local, ele entrou em contato com alguns moradores que indicaram uma pessoa que mexia com equipamentos furtados, roubados, e ele foi ao encontro desse indivíduo. Ele lá chegando, iniciaram a discussão, acabou empurrando o rapaz que supostamente estaria de posse do celular, o qual sacou de um revólver e efetuou disparos contra esse indivíduo, contra essa vítima. Por sorte, ele conseguiu correr e foi atingido apenas por um único disparo de arma de fogo nas costas. Delegado, é uma situação que não deve acontecer, né? É muita ousadia de alguém fazer isso sozinho e ainda totalmente desprotegido. Qual a recomendação em situações como essa? Sim, jamais. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a gente orienta a jamais reagir a qualquer tipo de assalto. A gente sabe que no momento do cometimento do crime, tanto a vítima está nervosa como também o bandido. Às vezes ele está até sob efeito de drogas. E a reação que ele vai ter com a vítima tentando proteger o seu bem vai ser inesperada e até muito gravosa, causando até o perdimento da vida dessa vítima, que até apenas um celular subtraído. Outro ponto que também jamais deve ser feito é você tentar, por meios próprios, tentar recuperar um objeto roubado. A gente sabe que quem recebe esses objetos são criminosos, são pessoas que estão envolvidos com diversos outros crimes, e você sozinho ir num local desse é muito risco mesmo. Risco de morte, inclusive. Sim, com certeza. Às vezes, por um objeto banal, por um celular, você acaba perdendo a sua vida. Agora, delegado, uma última pergunta. A pessoa que fez isso, o criminoso, já foi preso? Foi preso em flagrante delito. No momento do crime, tomamos ciência dessa tentativa, fizemos diligências na área, conseguimos localizar a vítima, que no momento a versão foi até meio conflitante, mas conduzido para a delegacia, ela explicou toda a situação, por que teria ido ao local, e imediatamente conseguimos, com a ajuda da Guarda Municipal de Vila Velha, prender o adolescente que havia efetuado esses disparos. Inclusive, esse adolescente já estava com mandado de busca e apreensão em aberto por um outro crime de roubo, onde ele tentou fugir dos agentes da guarda e causou um grave acidente no município de Vila Velha, em que o pai, a mãe e o filho ficaram presos às ferragens. Então está fora de circulação esse homem. Delegado, parabéns pela ação, por ter tirado mais uma pessoa aí de circulação e obrigada aí pelos esclarecimentos do senhor. Isso aí, o que a gente orienta a vítima, sempre registre a ocorrência. Não tente resolver um crime por meios próprios. A Polícia Civil, a Polícia Militar sempre está à disposição da sociedade e, tendo um cometimento de crime, ligue para o 190, vá a uma delegacia e registre esse boletim de ocorrência. Tá, joia. Muito obrigada, sim? Boa tarde, delegado. Pois é, Bruno e George. E ainda falando de Vila Velha, eu tenho uma outra informação, viu? Hoje pela manhã, nossa equipe flagrou viaturas do Rio de Janeiro, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ali em Itapuã. Estavam indo até um prédio de luxo ali de frente para a praia em busca de cumprir um mandado de busca e apreensão e prisão. Um foragido do Rio de Janeiro que estaria morando naquele local. Polícia Civil aqui do estado também, através do DEIC, deu apoio aos policiais civis ali do Rio de Janeiro que conseguiram prender o alvo, não dentro de casa. Os policiais foram lá, eles não estavam, fizeram uma ronda no local e acabaram interceptando o carro dele bem próximo da residência. Esse homem, então, esse alvo, que é foragido do Rio de Janeiro e teria mandado de prisão por tráfico de drogas, foi pego em Itapuã e deve ser encaminhado para o Rio de Janeiro ainda hoje. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Bom trabalho. Valeu, Suzy. Olha, gente, continua tenso o clima em Nova Almeida, na Serra. Os amigos do TN estão mandando vários vídeos mostrando a situação por lá, que ficou complicada depois da morte de um suspeito que teria ameaçado atirar na polícia. Inclusive, chegou pra gente aqui um vídeo do flagrante do momento em que os criminosos determinam o fechamento do comércio. Vamos ver. Esse é pra fechar a cadeirinha. É pra fechar, pra fechar. Olha, tá a cara DP lá, hein, família. Você tá doido. Aí, quem é de Nova Almeida não sai de casa. O bagulho tá doido, Nova Almeida. Polícia, tiroteio aqui, ó. De borracha, toma. O bagulho tá doido,
Pois é, né, Bruna? Isso aconteceu depois de uma abordagem da polícia a um homem que ameaçou atirar aí nos PMs lá em Nova Almeida. Isso aí, a polícia militar estava em patrulhamento, ele teria feito essa ameaça e a polícia teria reagido, né, a essa injusta agressão. Olha só, tem aqui a nota, né, da polícia militar informando que essa equipe estava em patrulhamento na Avenida Dovalcir Bispo, que fica em Parque das Gaivotas, na Serra, quando os militares avistaram esse indivíduo que estava em atitude suspeita. E aí, na tentativa de realizar a abordagem, o homem levou a mão à cintura, momento em que, para preservar a própria integridade, um dos militares efetuou um disparo. O suspeito foi atingido no peito. Em revista, foi encontrada com o indivíduo uma pistola calibre 380 com numeração raspada, você está vendo aí a foto, carregada com 19 munições. Eles socorreram aí o homem ao Hospital Jaime dos Santos Neves, mas ao dar entrada, ele não resistiu ao ferimento e morreu. Essa ocorrência ainda está em andamento porque, pelo visto, tinham outras pessoas ali em volta, né? Exatamente. A gente lembra, né, que isso é o que a Polícia Militar conta sobre o que aconteceu. A população, claro, está muito assustada, o clima por lá é de tensão nesse momento e a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos aí dessa história na Serra. Até porque era perto de uma escola, né? Exatamente, muito grave, muitas crianças ali na região também. Gente, agora meio-dia, 34 minutos, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque hoje é comemorado o Dia do Motociclista. Você sabia? Eu nem sabia disso também, Dia do Motociclista. E olha só, nos últimos 10 anos, o número de motoristas habilitados para dirigir sobre duas rodas cresceu em mais de 50% no país. Além, Bruna, da rapidez, a moto virou uma opção mais econômica e também de renda extra. Aqui no estado, a venda de motocicletas vem crescendo. A Renata é manicure e nail design. Vai trabalhar todo dia de moto. Da casa dela até o salão é uma distância de 17 quilômetros. Um trajeto que fazia em quase 2 horas de ônibus, ela faz em 25 minutos de moto. Quando eu vim de ônibus, assim, eu tinha que acordar no mínimo umas 2 horas antes, né, para eu me arrumar minhas coisas e vir trabalhar, porque de ônibus demora muito, o trânsito é terrível. Renata comprou essa moto há 2 anos, mas já tem carteira há 5. Ela não troca o veículo por nenhum outro, principalmente porque o bolso agradece. A moto é muito econômica, eu boto R$50, eu rodo 2 semanas. Ao todo, no Brasil, mais de 35 milhões de pessoas estão habilitadas para conduzirem motos. A Renata tem 38 anos, está dentro da faixa etária que mais anda de moto no Brasil. São pessoas que têm entre 31 e 50 anos. A região sudeste é a que concentra o maior número de habilitados, com 42,1% da população com carteira. A pesquisa é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e foi divulgada em comemoração ao Dia do Motociclista. Os dados ainda revelam um aumento de 50% no número de pessoas habilitadas com a CNH na categoria A de moto, nos últimos 10 anos. Isso mostra como o setor de duas rodas tem sido muito importante na participação da mobilidade urbana. E se tem mais pessoas habilitadas, consequentemente tem mais gente comprando motos. Só nessa loja que fica na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, a procura pelo veículo aumentou muito nos últimos 2 anos. Pessoas buscando economia, agilidade e até mesmo uma nova fonte de renda. Todas as faixas etárias vêm procurando. Não é um modelo específico que está vendendo mais ou menos. Nós temos pessoas procurando desde 110 cilindradas até 1.100 cilindradas. Então, realmente, o perfil são dos mais variados. Na pandemia, inclusive, a moto ajudou muito a Renata com o trabalho. Se não fosse a minha moto, acho que eu não teria trabalhado tanto quanto eu trabalhei. Trabalhei muito, eu pude atender meus clientes com mais seguranças, né? Porque eu não tinha contato com o Transcol. Com mais motos no trânsito, a atenção tem que ser redobrada. Nesse dia dedicado aos motociclistas, é bom lembrar que os veículos maiores são responsáveis pelos menores. E a prudência tem que fazer parte do cotidiano de todos que trafegam pelas ruas. Tanto dos motoristas, né? Às vezes a gente toma umas fechadinhas e tal, por falta às vezes de consciência, falta de consciência mesmo, e às vezes eles não vê a gente mesmo, né? Às vezes não é nem por maldade.
Pois é, isso aí, trânsito é responsabilidade de todo mundo, né? Exatamente. Pausa rápida no TN1. Na volta, a explosão de um carro a gás no Rio de Janeiro acende um alerta para a conversão do combustível dos veículos. Jovens baleados dentro do carro em Cariacica. Foram pelo menos 15 tiros no meio da rua. Perigo, óleo derramado na pista deixa 4 motociclistas feridos. O combate à fake news. Justiça Eleitoral do Estado lança programa para denunciar conteúdos falsos. Você vai conferir ainda as ofertas de emprego do dia. Não sai daí não que a gente já está voltando. Olha, a gente está de volta agora, 12h39. A imagem que a gente vai ver agora é forte. O carro estaciona no posto e explode durante o abastecimento com GNV. Era um veículo a gás. Veja aí a imagem, gente. A fumaça cobre o posto de combustível no Rio de Janeiro. Infelizmente, o motorista não resistiu e morreu. Nossa, é gravíssimo. Imagina o impacto, né, a força dessa explosão sem a pessoa estar esperando. Enfim, gente, é muito grave a situação. Os especialistas alertam para as conversões em carros que passam para o combustível GNV. O motorista, a gente precisa de autorização do Detran, precisa de laudo do Inmetro, enfim, são vários passos que vão garantir a segurança do veículo. E nesse caso dessa explosão que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente fica se perguntando, né? O que pode ter acontecido? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar ao vivo com a Vanessa Calmon, que está com um especialista na área, vai trazer esse alerta para a gente. Vanessa, é com você. Mais uma vez, boa tarde para você, Bruna, para o George, para todo mundo que continua nos acompanhando de casa. A gente sabe que muita gente tem dúvidas em relação à instalação do gás veicular, muita gente usa gás, principalmente pela economia, né, gente? A gente está falando aí de alta nos combustíveis, então muita gente está buscando, inclusive, essa alternativa do carro a gás. Mas é preciso estar muito atento. Vocês acabaram de ver aí as imagens desse acidente que aconteceu, né, dessa explosão lá no Rio de Janeiro. A gente está com um especialista aqui, José Luiz Nascimento, especialista na instalação de gás veicular, para explicar um pouquinho para a gente, inclusive sobre essa explosão, né? Explica para a gente, José, como é que isso aconteceu, assim, das informações que vocês têm, o que pode ter acontecido para ter acontecido aquela explosão. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Então, o levantamento concreto do que aconteceu está sendo feito ainda. O que nós que trabalhamos com isso já há muitos anos, imaginamos que é no cilindro de GNV. Teve alguma falha no cilindro, pode ter que esse cilindro ter sido queimado e a pessoa foi lá e reaproveitou o cilindro. Esse cilindro podia ter alguma corrosão nele e a pessoa vai lá, em vez de condenar o cilindro, ela vai lá e infelizmente passa uma massa plástica, pinta a botija por cima e bota no mercado de novo. Nós trabalhamos com requalificação de cilindros de GNV há mais de 8 anos e pegamos muito disso na loja. Pessoas que tentam aproveitar cilindros que foram condenados, até em instalação clandestinas, que tem muito isso também. Pois é, né? Aqui a gente tem uma botija, olha só, esse cilindro aqui, né? Na realidade, a gente tem esse cilindro aqui. Esse aqui é um cilindro novinho, estaria pronto para instalação em um carro, né? Explica pra gente aqui o que a gente pode verificar que mostra de fato que ele está novinho, pronto para instalação. Esse cilindro é um cilindro requalificado. Ele já foi usado, porém ele pode ser reutilizado de novo, desde que ele passe pela requalificação. É aí que é o grande segredo dos acidentes. A requalificação ela tem que ser feita da forma correta, cumprindo cada passo. Decapagem do cilindro, passar na camisa de pressão, porque ele é testado com o dobro de pressão que abastece no posto. No posto, em torno de 200 bares de pressão. A camisa vai até 400, com o dobro de pressão que o posto coloca. Então, se ele for feito da forma correta, não tem como explodir. São milhares de abastecimentos diários e você não pega cilindro de gás explodindo, a não ser que seja instalação clandestina, que tem algumas coisas que não pode ser feitas, que são feitas hoje. É aquele famoso barato que sai caro, né? O que o motorista precisa fazer, então, para ficar com esse cilindro em dia? Quanto tempo que esse cilindro dura? Quanto tempo que precisa fazer manutenção? Amigo motorista, cilindro de gás é muito seguro, mas nós temos que ter um cuidado tremendo com a botija de GNV. Ela é segura, porém tem que dar manutenção. Se a pessoa tem gás a 2, 3, 4, 5, 10, ela tem que dar manutenção. Ela tem que fazer o teste no cilindro. A única coisa que pode acontecer no carro é o cilindro, não tem nada mais. Então, a pessoa tem que fazer o teste. Não instalem em oficinas clandestinas.
Regularize seu carro, dê atenção, porque não é só a sua vida, é também quem está ali no posto abastecendo. Ao abastecer o carro, saia do carro, não fique próximo ao carro, se distancie. Não pelo seu carro que está certo, mas pelo carro do lado que você não sabe se está certo ou não. Isso é um grande detalhe importantíssimo. O motorista que hoje vai querer fazer essa instalação, Luiz, fala pra gente. Ele tem que procurar primeiro o Detran, depois uma empresa credenciada, ele tem que circular com algum selo do Inmetro dizendo que aquele cilindro, né, está apto. O correto é a pessoa procurar o Detran, pegar a autorização prévia, aí ela pode vir na loja de GNV, uma loja homologada pelo Inmetro, instalar o seu kit gás, depois ela vai na inspeção veicular, que é chamada OI, para a inspeção veicular comprovar o que foi colocado no carro. Se tiver alguma coisa fora do padrão, ela vai reprovar, ele volta para a loja para poder acertar, mas não pode deixar de ser feito. Tá certo, então, informações preciosíssimas. A gente sabe que hoje, já tinha falado no início, né, muita gente está migrando aí para o gás veicular justamente por conta da alta dos combustíveis. De fato, o Luiz estava me explicando que é bem econômico mesmo, então tem milhares de pessoas que estão migrando e que têm, né, gás veicular hoje no seu carro, mas é preciso principalmente fazer a manutenção. O Luiz falou comigo que é em torno de 5 anos, né? 5 anos. A cada 5 anos ela passa por um teste hidrostático. Isso aí, então a cada 5 anos, no mínimo, você vai ter que fazer aí uma manutenção para que você consiga manter esse cilindro, né, de uma forma que ele esteja seguro dentro do seu veículo. Bruna, George. Nossa, dicas valiosíssimas aí e serve também para quem não tem carro a gás. Justamente ele estava falando, na hora de abastecer, você tem que ficar ligado, porque às vezes o carro do seu lado tem o gás, então é melhor realmente sair do veículo. Obrigada aí, Vanessa, pelas informações. Agradeço também ao nosso entrevistado. Gente, um jovem morreu em um acidente de trânsito em Viana. Giovanni dos Reis Inocente tinha 25 anos e estava aí nessa moto. Essa é a foto do Giovanni, ele estava de moto. Ele não teria percebido que o caminhão na frente dele estava parado em uma obra na pista e bateu na traseira do veículo. Esse acidente aconteceu em Marcílio de Noronha, em Viana. O Giovanni morava também em Viana e trabalhava em um supermercado da região. Ele chegou a receber os primeiros atendimentos, mas infelizmente morreu dentro da ambulância. Olha, ainda falando de acidente, mas agora imagens do sul do estado. A moto aparece derrapando na pista e o condutor praticamente voa do veículo. O acidente aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim e foi provocado por óleo derramado na via. Comerciantes tentaram alertar quem passava pelo trecho. Mesmo assim, outros 3 motociclistas também caíram no asfalto e ficaram feridos. Após os acidentes, a Prefeitura de Cachoeiro enviou uma equipe para fazer a limpeza do local. 2 jovens foram baleados dentro de um carro em Cariacica. O crime aconteceu em plena luz do dia, em uma rua movimentada de Jardim América. As marcas dos tiros ficaram na janela do carro. Foram pelo menos 15 disparos. Dentro do veículo, 2 jovens foram baleados. Segundo testemunhas, eles haviam acabado de estacionar quando foram surpreendidos pelo atirador. Um dos jovens ficou caído na calçada aguardando socorro. Apesar de ferido, ele estava consciente. No momento, nós identificamos 2 indivíduos no chão com vários disparos. Os 2 haviam levado disparos na região do pescoço e, nesse instante, o SAMU chegou e prestou os primeiros socorros. De acordo com a polícia, o suspeito teria descido de um carro e foi até as vítimas a pé. Depois dos tiros, ele fugiu. O crime aconteceu por volta das 4h30 da tarde. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e até agora nenhum suspeito foi detido. Na BR-101, no norte do estado, um ônibus de turismo pegou fogo. O incêndio começou na parte traseira do veículo, onde fica o motor. Passageiros perceberam as chamas e saíram às pressas. Ninguém se feriu. O corpo de bombeiros foi acionado e precisou interditar a via completamente na altura de Conceição. O coletivo seguia para a Bahia e a quantidade de passageiros não foi divulgada. Ainda é possível definir o que causou o incêndio. Não é possível definir, né? Pois é. Olha, quem nunca recebeu um link ou uma mensagem com informações duvidosas pelo celular? Aquela informação que você fica olhando assim e fica na dúvida se é verdade ou não. Agora, principalmente em ano que tem eleição, né? São as fake news. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado criou um programa justamente para combater a desinformação e facilitar que eleitores capixabas denunciem os conteúdos falsos. As falsas notícias estão entre nós, nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. Elas se espalham rapidamente,
principalmente se o assunto for política. Fake news é uma informação falsa, né? Que a gente acaba conhecendo, lendo, ouvindo. Eu não clico naqueles links que eles mandam, principalmente no WhatsApp. Eu entro no site e vejo as informações corretas que estão lá. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo lançou uma página na internet, exatamente para ajudar o capixaba a desmentir as fake news. O programa Eleitor Capixaba Bem Informado foi instituído aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo para somar esforços às campanhas que já vêm sendo realizadas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral para enfrentamento e combate à desinformação relacionada à Justiça Eleitoral, aos integrantes da Justiça Eleitoral. O processo de verificação de notícias falsas é rápido e está nas mãos do cidadão. O retorno para cada demanda é de no máximo 2 dias. O objetivo é evitar que as notícias falsas prejudiquem a escolha do eleitor. Influencia negativamente na formação do convencimento do eleitor, né? Ele vai às urnas com um convencimento pautado em informações que não são verdadeiras, né? E isso é o destino, na verdade, a democracia do país, né? O destino do país nas mãos do eleitor, que não está com uma informação adequada. No programa do TRE do Espírito Santo, o internauta poderá repassar a informação suspeita por meio de um formulário. É só preencher os itens e colocar o link da falsa notícia. Tantos meios de comunicação que o eleitor pode acessar para, porventura, esclarecer dúvidas ou mandar conteúdos que ele acha que pode ser falso ou verdadeiro, ele quer checar esses conteúdos, ele pode mandar através dos canais que vão estar disponíveis ali. No Espírito Santo, quase 3 milhões de eleitores vão às urnas neste ano. Por isso, vale a pena seguir dicas para evitar cair em uma fake news. Muito cuidado antes de repassar a notícia. Para um pouquinho, pensa, checa, né, use os canais oficiais, né, de informação, tanto a página do TRE Espírito Santo quanto do TSE, tem ali muito conteúdo. O programa pode ser acessado pelo site tre-s.jus.br. Bora falar de emprego, de oportunidades. Cine da Serra tem mais de 280 vagas em Fique Atento, embalador, borracheiro, ajudante de obras, auxiliar de estoque e muito mais. Faz o seguinte, acesse o site maisemprego.serra.es.gov.br para você ficar por dentro de tudo, tá? Já a Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 570 vagas de empregos disponíveis. Eletricista predial, estoquista, auxiliar de obras, também tem vagas para estágio e ensino médio. cariacica.es.gov.br é o site para você ver os detalhes das vagas. E agora a Carol Laranja tem um recadinho pra gente. É isso aí, gente. Recado importante para quem quer comprar bom e barato é que a Casa do Serralheiro está com promoções imperdíveis. Confere aqui comigo, olha. Tem coluna pronta por apenas R$ 79,90 a peça. Telha termoacústica R$ 70,90 o metro quadrado. Chapa inox por apenas R$ 299 a peça e tem muito mais. Vocês já sabem, né? A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Você vai ficar aí parado? Não, né? Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento por aqui é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. Então, tá esperando o quê, hein? Casa do Serralheiro está na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares, São Mateus e também em Vila Velha. Liga pra gente, vai! 3226-8045. Anota aí, hein? 3226-8045. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Valeu, Carol Laranja.
Gente, a criança de 2 anos que está internada no Hospital Materno-Infantil de Cachoeira de Itapemirim não foi intoxicada por uma planta. O menino, na verdade, está com pneumonia. A hipótese inicial de que o menino tivesse ingerido a planta conhecida como Comigo Ninguém Pode foi descartada pelo hospital após a realização de novos exames. A criança continua internada, ela está internada há 1 semana e chegou a ficar na UTI, agora está no quarto. O Conselho Tutelar da cidade está acompanhando esse caso. E a seguir, mais informações sobre o clima de tensão em Nova Almeida, na Serra. Um homem morreu e o comércio foi obrigado a fechar as portas. E a gente vai voltar a falar sobre o caso da estudante de 11 anos que foi agredida em Viana. O agressor vai responder em liberdade. A gente vai voltar, claro, a comentar sobre esse assunto. A gente já volta. Bom, nós estamos de volta, agora 12h57. Vamos voltar a falar sobre o caso da menina de 11 anos que foi agredida em Marcílio de Noronha, em Viana. No início do jornal a gente disse, né, que esse agressor aí, ele vai responder em liberdade, assinou um termo circunstanciado e a gente pediu então a opinião de você, amigo do TN, o que você achou disso, né, que ele vai responder em liberdade. Então várias opiniões, centenas de opiniões chegaram, disse o seguinte, uma delas, a justiça é bastante falha, pois se fosse um parente deles, iria deixar ele preso, mas como é filha de uma pessoa que não faz parte familiar deles, então vai ser mais um caso que vai ficar sem resolver. Natiele, que é de Jucu, em Viana, disse o seguinte, na minha opinião, esse homem tinha que continuar preso porque o que ele fez com essa menina pode fazer de novo com outras pessoas. Todo mundo lá de Viana preocupado, né, com essa situação. Acho um absurdo soltarem esse agressor. Ele tem que ser punido, tem que ser preso. A justiça do Brasil é inválida, eles não fazem nada. Só quando mata alguém, aí fica a pergunta, foi solto e vai matar agora? Porque um cara desse vai matar como não aconteceu nada com ele, ele pode fazer pior. Brasil sem lei, aqui fica minha indignação, amigo do TN. Luiz Corrêa de Guarapari ele comentou aqui, já pensou se toda vez que esse monstro surtar, ele agredir alguém na rua? E se fosse um homem, será que ele também teria coragem de agredir? Participação aqui do Luiz de Guarapari. Infelizmente, nós estamos refém da criminalidade, onde nós temos que trabalhar para sustentar essa rede de criminosos. Pois hoje nada mais inibe os crimes, pois todos nós sabemos que não tem punição para esses criminosos. Outra participação que chega aqui é que se esse agressor tem problema psicológico, antes de ser reintegrado à sociedade, ele precisa passar por um tratamento, se for o caso, porque outros inocentes vão estar em perigo. A pessoa não se identificou, mas deixou essa participação aqui e ainda colocou. Graças a Deus que essa menina está bem, é verdade, né? Regina de Meaípe disse o seguinte, essa soltura mostra a cara da nossa sociedade. Viva a bandidagem, só Deus por nós. Olha, muitas participações chegando aqui também, Jorge, sobre a situação de Nova Almeida, na Serra, né? A gente mostrou agora há pouco essa troca de tiros que houve por lá, né? Um rapaz acabou morto aí, ele teria reagido a uma abordagem da polícia, fez menção de atirar nos policiais e acabou morto. Muita gente preocupada com a situação por lá e a informação que chega agora nova aqui pra gente é o seguinte, a Secretaria de Educação informou que as aulas na escola Darcy Ribeiro foram suspensas por precaução devido ao tumulto próximo à escola. Fica a novidade, a informação, sem aulas nessa escola municipal hoje por conta da violência aí em Nova Almeida, na Serra. A nossa equipe está no local, não é uma reportagem completa, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho no TN2, mas a polícia, gente, precisou usar bombas de efeito moral, disparar tiros de borracha para dispersar algumas pessoas depois dessa confusão, tá? Isso aconteceu em função da morte desse homem que, segundo a PM, teria desobedecido a ordem de parada dos militares e ameaçado tirar uma arma da cintura. A PM atirou, matou o suspeito, inclusive um revólver foi encontrado com ele com 19 munições. Informação atualizada para você, 1h em ponto. TN1 vai ficando por aqui. Para vocês, um beijo enorme e até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã, meio-dia, hein? Tchau. Olha, tá a cara DP lá, hein, família? Você tá doido? Aí, quem é de Nova Almeida não sai de casa. O bagulho tá doido, Nova Almeida. Polícia, tiroteio aqui, ó. Tiro de borracha, toma. O bagulho tá doido,